agora. Aquela a Madalena tem um homem lindo ali. É a Madalena, lá do Brasil. Tem umas patinhas lindas. Ah, gente, eu não participei semana passada, acabei de entrar afobada, cheguei em casa, então eu estou por fora. Onde que nós paramos? Acho que foi a Ariane a semana passada que conduziu, né? Espera aí que eu preciso entrar de novo para ver onde que eu acho que eu pus no grupo onde a gente parou. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver. Vocês já fizeram a prece? Não, Não. todo mundo estava com dificuldade de entrar e todo mundo entrou meio que atrasado. Estava todo mundo. Ok. Eu acho que foi porque você foi para o Brasil. A gente não consegue fazer nada sem você aqui, Thaís. Tem que voltar logo. A fonte se afastou. Consegue, sim. Vocês querem que eu faça a prece de abertura? Sim. Por Por favor. Você achou, Ariane? Ok. Achei. Tá legal. Então, vamos, quem quiser fechar os olhos e elevarmos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para aprendermos um pouco mais sobre o plano espiritual, sobre a nossa casa, aprendermos um pouco mais sobre nós mesmos, trazendo as reflexões de hoje que iremos discutir para o nosso íntimo, para o nosso dia a dia, analisando aquilo que podemos melhorar em nós, que podemos trabalhar em nós, e que assim fazendo, também ajudando a todos ao nosso redor. Agradecemos a Deus e a Jesus, nosso Mestre, pelo dia de hoje, pela nossa vida, por esta existência, por todas as oportunidades que encontramos. E assim pedimos a permissão para abrirmos este estudo dessa noite. Obrigada, Senhor, que assim seja. Amém. Seja. Obrigada, Thaís. Amém. Olhei aqui, gente. Paramos na página 122, no último parágrafo. Ariane, eu acho que eu tenho que fazer o share, não é? Porque como eu entrei mais quente, espera aí, gente, só um minuto, como eu disse, eu cheguei na hora, em cima da hora. Senhor. Espera aí, meu Deus. Agora, para fazer esse share, eu tenho que ir lá na página, vim aqui, né? Aqui. E aí, share, Missionários da Luz. Vocês estão vendo agora? Ainda não. Agora acho que agora vai começar. Pera lá. Agora eu tenho que ir direto para a página. Alguém sabe como eu faço para ir direto para a página? Ali do lado da direita, tá vendo? Que tem os númerozinhos. Não tem número, não. Não tem aqui, quadradinho? achei, Digita ali o número da página. Isso. Qual página que é, por favor? 122. Agora dá Enter. Isso. Agora eu tenho que aumentar, né, para vocês. Espera aí, como é que faço para aumentar? Lá em cima tem uma lupazinha. Isso. Segunda página. Não. Não é aqui. Não? Então, lá embaixo. Aqui, lá embaixo na direita tem uma lupazinha mais. Aumentei de mais. E uma de menos. Agora o menos. Tá bom assim? Um bocadinho mais. Um bocadinho mais? Deixa eu ver como é que eu faço aqui, um bocadinho mais. Só um bocadinho. O problema é que... Peraí, eu só tenho que, então, ajustar aqui. Tá bem, assim tá bem. Não, peraí, aqui ele saiu da... Mas aí não aparece a página toda, né? Isso, Você vai peraí. ter que fazer menos, Alex. Vai ter que ser menos. Aí, tá bom, a gente pode aumentar no nosso também. Tá legal.
Uhum. Perdão, gente, que confusão. Tá nada. Você vai ter que descer a página, Alex. Foi lá no fim da página, não foi, Ariane? Último parágrafo dessa página. Isso. É 122, último parágrafo começa, não se surpreenda, né? Isso. Tá legal. Alguém quer fazer? O José que é bom de fazer os recaps. Quando É faz mesmo. Magalhães. Ih, tá picotando. Ah, acho que é porque ele tava no mute. Oi, José. E aí? Ué, eu acho que a Madalena seria bom mute, Madalena. É a Madalena que está dando eco? É, tá dando eco. Tá. Você pode mute her. Você pode, Alex. Deixa eu só voltar lá, peraí, então. Madalena, cadê? Como que eu faço para só ela? Se você passar o mouse em cima dela, tem um botãozinho do microfone, eu acho que dá para você apertar. Aqui. Ah, tá, deu certo. Uhum. Então, o que eu lembrei Isso. aqui, que eu lembro do nosso estudo, o pai, né, tava estressado com o trabalho, meio para baixo, meio down, né? E a esposa, né, tentando puxar assunto, ele meio monossilábico. E aí o filho intervém, pergunta por que o papai está triste, e aí a mãe conversa com o filho, explica que o papai não estava triste, só estava cansado, né? E aí isso amoleceu o coração, né, do pai, o pai conversou com o filho, e o filho falou que a mãe tinha ensinado ele a rezar, né, a orar, e convidou o pai para rezar junto com eles, né, à noite. Uhum. E é isso que eu me lembro. Você lembra de mais alguma coisa? Eu não participei, então não lembro. Acho que Lembro também eles que... Pode falar, Thaís. Não, pode ir, Ariane, vai lá. Né, eles tiveram também o desdobramento, né, no sono, aí eles foram dormir, aí a Raquel, acho que é Raquel o nome da esposa dele, não lembro, se desdobrou e teve com a vovó dela, se encontrou diretamente com a avó dela, nem estava vendo eles ali, e eu me lembro que a Alexandre até interrogou por que ela não conseguia vê-los, né? E aí teve essa explicação também. E aí eu acho que ia começar ali o reencontro do Segismundo com eu não lembro o nome do pai agora, do que ia ser pai dele, né? Ali naquele desdobramento, depois da prece que eles fizeram, que agora ele estava mais aberto, mais tranquilo, né? E Eu acho que estou era aí que ia lembrando, eu continuar. participei, sim, eu estou me lembrando disso tudo. Eu estava aqui, eu não estava na terça-feira, é isso mesmo, eles iam agora se encontrar, né, para, acho que discutir a reencarnação dele, alguma coisa assim, né? Eu acho que É sim, isso né? aí. Vamos voltar um pouquinho ali, começar ali nesse instante, Alexandre falou, só um pouquinho, na parte 122, aí vamos seguir. Tá, Alexandre falou? Nesse instante, Alexandre falou. Onde que tá? Ok, Sim, achei. sim, achando. Isso. Uhum. Quem gostaria de ler? A Paula que gosta, Paula. Eu posso ler, eu só tô com um pouco de tosse, tá, gente? Se eu tossir, não repara, não. Tá bom. Nesse instante, Alexandre falou: agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal, em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento, em rogativa, congregaram-se, como parcelas de luminosas substâncias a se reunirem num todo, derramando-se sobre o leito conjugal, quais correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras.
Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico, dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. A esposa de Adelino, ao que, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar, indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor, pedindo-lhe explicações. Alexandre não se fez rogado, e, não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me delicadamente. Não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Satisfeito com as elucidações recebidas e admirando a justiça divina a manifestar-se nos mínimos pormenores de nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha, não longe de nós, em fervorosa prece. Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico, pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço, Alexandre se aproximou de mim e observou. Está examinando a lição? Repare as singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive um plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos de carne, pode ser a avózinha com que se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver-se Segismundo com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou, imprudente, desenvolver-se de novo em seu coração. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lacitante. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário e, espavorido, tentava correr, inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retornar ao corpo físico, à maneira de criança medrosa procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele, com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos, em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi
que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre, e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante, que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs, naturalmente, que o nosso mentor devia ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis, e ofuscado pela intensa luz, soluçava, genuflexo, entre o medo e o júbilo, suplicando paz e proteção. O bondoso instrutor dirigiu-se para ele, com a serenidade de um pai carinhoso e experiente, e levantando, exclamou: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. E, abraçando-o de encontro ao peito amigo, continuou: Que temes, meu irmão? Ergueu ele os olhos lacrimosos e, indicando Segismundo, triste, alegou sentidamente: Mensageiro de Deus, livrai-me desse pesadelo infeliz. Se viestes trazido pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade. E, apontando o pobre amigo, continuava: Peraí, gente, só um minutinho. Ih, caramba, só um minutinho. Desculpa, gente. Este fantasma enlouquece-me. Sinto-me doente, desventurado. Alexandre, porém, fixando-o firmemente, indagou: É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade, nossa mestra, o adversário, instrutor eficiente. Modifica as vibrações de teus pensamentos. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se lhe aproveitasse a nova atitude, acentuou: Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma, não só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do poderoso Pai. O interpelado voltou-se, qual criança medrosa, e, fixando o mentor generoso, falou: Ó mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Algo existe entre esse homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino reencarnado as reminiscências do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo
as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheia de ansiedades dolorosas. Fim do ligeiro intervalo, Alexandre objetou. Não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição do adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe um espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil, quando somos ignorantes na prática do amor. Mas sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. E porque o esposo de Raquel chorasse copiosamente, o orientador observou. Não chores, equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Adelino então enxugou as lágrimas e pediu humilde. Auxiliai-me, por amor de Deus. Sentindo a necessidade profunda, o instrutor convidou Segismundo a aproximar-se. Desculpa. Ele levantou-se cambaleante, angustiado. Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou. Este é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estenda-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou, e embora o grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do adversário profundamente comovido. Perdoa-me, irmão, murmurou Segismundo com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo pelo bem que me faz. O marido de Raquel fixou nos olhos, como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento, e redarguiu. Disponha de mim, serei seu amigo. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe a mão. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Não podia ser mal aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos em veneração e carinho. Foi então que viu um fenômeno singular. O organismo espiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens, que rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavicíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão de Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus! Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternal observação, repassada de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico, a fim de permutarem impressões, referentemente aos fatos que classificariam de sonhos, dentro da coloração mental de cada um. Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente. Com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. E fixando Segismundo, acrescentou. Creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho. Não receie coisa alguma. Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigiu-se a Herculano, explicando-se. Já observei o gráfico referente aos organismos físicos que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, com consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus.
Entretanto, e nesse momento, concentrou toda a sua atenção no interessado. É necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais, quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se, de fato, procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar, na ocasião, com os nossos amigos construtores, aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos referentemente aos serviços a serem encetados. Separamos. E eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelina e Segismundo se reconciliassem, antes da reaproximação pelos laços da carne, não sopitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime de redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Alexandre ouviu-me pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização neste lado da vida. E depois de pequena pausa considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos, deste mesmo céu procedem as faíscas destruidoras. Assim é a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque, pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem e, quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Ora, no caso de Segismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificando em sua posição íntima, Adelina emitirá doravantemente forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Como não encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou, depois de longo intervalo: segundo pode observar, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos, em toda parte, a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa,
mas atendendo a imperativos reais da própria vida. No curso de seus esclarecimentos, alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor ferira assuntos de grande relevância para mim. Mencionara a união sexual e designara o trabalho do Criador como seu objetivo sagrado. Não seria esse um momento oportuno de ouvi-lo, mais extensamente respeitando o delicado assunto? Crivei-o de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu minhas perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu amavelmente: o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproximam demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano, não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismos primitivos. O amor, nesses planos mais baixos, é tal qual o ouro, perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objetivo exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em oposição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado, mas, como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor prosseguiu após breve interrupção. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo, transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos a palavra união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno,
cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. As palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou, depois de longa pausa. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o às meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade é tarefa sublime. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz, no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem às exigências da vida, em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetua-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa, senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Vocês querem parar para comentar? Porque esse capítulo não tem fim. Tão longo, né? Tá. E já falaram de tanta coisa importante, que eu já esqueci tudo. Nossa, quanta coisa mesmo. E assim, é tão interessante, eu quero continuar lendo. É lindo. Mas lindo, né? Quanta informação. Bom, primeiro vamos começar a falar sobre então o encontro do Segismundo com o Adelino e o perdão, né, do Adelino. E como foi bonito, não só a humildade do Segismundo de pedir o perdão, né, de pedir ali o carinho para essa pessoa com que ele matou, né, numa outra vida, e assim, e que bonito que é saber que existe essa troca de energias, e eu achei interessante que foi falado a respeito dessa energia densa que saiu do corpo do Adelino, do corpo perispiritual, né, do perispírito dele, revelando uma alma nobre. Então você vê como que é difícil, às vezes a gente leva uma mágoa, né, uma mágoa nessa vida mesmo, não estou nem dizendo de outras vidas, e como isso afeta a gente, né, como essa coisa densa, essa energia densa, afeta a nossa vida, porque a gente carrega isso com a gente, né? E aí é quando a gente vê, assim, às vezes a causa de algumas doenças, porque se a gente está levando isso no nosso perispírito, que aí mostrou, o Adelino está mostrando que ele levava isso no perispírito dele. A gente sabe, a doutrina explica várias vezes, né, que muitas doenças, se não a maioria delas, são causadas o princípio delas são causadas no perispírito. Muitas são de resgate, mas outras são realmente coisas que nós criamos, nós trazemos conosco. E é interessante a gente pensar nisso, nessa parte do perdão. Olha que libertação. Por isso que sempre eles falam que o perdão é para quem, não é para quem
dá, não é para quem recebe, é para quem dá, né? O perdão, não é que você não precisa aceitar e acreditar que o que a pessoa fez foi a coisa certa, porque não é o caso dele aí, né? Ele não é que ele aceitou que o Segismundo matou ele e achou que isso que ele fez tinha sido certo, não, mas foi o perdão, né? A aceitação da outra pessoa que pediu o perdão, que estava reconhecendo que estava errada. E como foi bonito isso. Essa parte foi bem tocante. Pode falar, Hélia. Eu estou a ouvir-te e estou-me a lembrar de uma coisa que eu ouvi hoje, provavelmente vocês conhecem, que foi o Chico, o Chico, agora não me lembro o surname, mas vocês sabem. O Chico Xavier? Chico Xavier. O Chico Xavier tinha um cãozinho que amava profundamente. Ele era muito devotado a esse cão quando chegava assim à noite, cansado, não é, do trabalho e por aí fora. O cãozinho era um afago, não é? Era o seu afeto. E então o cãozinho ficou doente. O cãozinho ficou doente e os amigos ou os companheiros dele lá, não é? Os apoiantes, ou não sei, decidiram matar o cão porque, como o cão está doente, não faz sentido nenhum, só faz mal ao Chico, ele preocupa-se e por aí fora e matam o cãozinho. À noite, ele percebe que o cãozinho está morto. E ficou profundamente magoado, não é? Muito magoado, tentou saber quem tinha morto o cãozinho e acabou por saber quem tinha morto o cãozinho. Ficou profundamente magoado, com uma mágoa profunda, profunda, profunda. Até uma altura em que o Emanuel o chamou à consideração e disse: Chico, a tua mediunidade está a ser afetada com uma vibração muito pesada por causa dessa mágoa, desse não perdão que tu tens dentro do coração. E o Chico, muito humildemente, disse: então, e o que é que eu posso fazer? Olha, como sabes quem foi a pessoa que matou o cão, vais ter com ele e pergunta-lhe o que é que tu podes dar-lhe, o que é que lhe podes oferecer para ele ficar feliz. E assim foi, o Chico foi, não é? Seguiu esse conselho e comprou-lhe uma. Depois foi o Haroldo que contou isto, e comprou-lhe uma máquina de costura porque foi o rapaz, o homem que matou o cão, pediu. Mas uma máquina de costura era muito, muito, muito cara e o Chico ganhava pouco dinheiro, mas mesmo assim comprou-lhe a máquina de costura. E na altura em que o homem que matou o cão estava a receber a máquina de costura, ele ficou com um contentamento tão grande, tão grande, tão grande, que o Chico, nesse momento, viu o Emanuel ao pé dele e viu uma luz sair do centro do coronário, portanto, do chakra do homem que recebeu a máquina, uma luz imensa que se manifestou no coração do Chico, ou seja, energeticamente este homem, com o contentamento dele e com a aceitação do perdão e com o outro humilde a oferecer-lhe a possibilidade da paz, criou ali uma radiação de luz profunda que menorizou com certeza aquela mancha negra que estava a impedir a mediunidade de ser perfeita no Chico. E eu penso que essa relação do perdão, isto agora já é uma reflexão minha, não é? Eu penso que essa relação do perdão é muito difícil às vezes, não é? Uma pessoa perdoar a pessoas, sobretudo aquelas coisas mesmo violentas, não é? Se é uma coisa estranha. É um exercício extremamente espiritual, é só possível quando tu tens uma espécie de humildade espiritual e uma espécie de elevação espiritual. Caso contrário, nós simples humildes andamos aí com o coração todo cheio de pequenas mágoas, não é? Portanto, é muito importante nós isolarmos e conhecermos e termos a consciência de que precisamos trabalhar isso dentro de nós também, não é? Para gerarmos essa tal luz refrescante e cristã, não é? Com certeza. Eu achei lindíssima a parte que fala, né, também sobre
a união sexual, né? Quando a união é apenas, quando ela é banalizada, quando ela é carnal apenas, e quando ela consegue transcender isso e vai entrar num campo da sublimitude, né? É uma coisa mais sublime essa união, como é bonito, né? O que ela pode produzir. Ele fala que é uma união de cooperação de qualidade, né? Acho que é isso, de qualidades. E é lindo, né? Quando isso, eu acho que poucas pessoas na Terra, né? Entre nós, encarnados, atingimos esse nível, né? De transcender, através da união sexual, transcender apenas o prazer físico, o elemento físico, ou a finalidade de procriação, né? Que ele fala que, na verdade, não é só, mas a gente ainda não entendeu isso, né? Que vai além do elemento de procriação e também de prazer carnal. E é muito Eu acho interessante isso, porque uma vez eu escutei a doutora Marlene Nobre, eu acho que ela estava falando sobre coisas que existem no plano espiritual. E uma das coisas que, eu não sei porque, eu não lembro como entrou nesse assunto, foi sobre o sexo. E que ela falou que o sexo existe no plano espiritual. E eu fiquei muito chocada com isso. Eu falei, mas como o sexo existe no plano espiritual? As pessoas nas colônias ficam fazendo sexo, eu achava isso muito estranho. Também é. Já pensei nisso várias vezes também. Eu falei, porque todo mundo sabe dos pensamentos das outras pessoas, porque, né, não faz sentido isso para mim. Mas é porque a gente ainda tem essa coisa, né, da gente não só entender o sexo como uma coisa negativa e uma coisa proibida, e a gente ainda vê o sexo e usa o sexo ainda na parte densa que a gente está encarnado na matéria, a gente não consegue ainda entender essas trocas sutis de energia, né? E essa conexão, porque eu acredito que talvez no plano espiritual, quando duas pessoas se conectam dessa maneira, deve ser uma coisa completamente ligada à energia de cada uma, e a energia se conectando com Deus, como está explicando aí, querendo dizer que essas uniões, essa união que as pessoas fazem, ela é ligada diretamente ao Criador, que ele falou. Olha que coisa linda, a gente não consegue ver o sexo como uma coisa de Deus, né? Mais ou menos, eu acho que eu consigo ver o sexo. Aliás, se tu pensares na característica de um orgasmo, não é? A característica de um orgasmo, tanto para um homem como para uma mulher, não é? Ejaculações e orgasmos e tudo mais, é altamente elétrico, é altamente... são sensações extremamente magnéticas e elétricas, não é? Assim como uma química que faz diferenciar um homem com quem uma pessoa se ama profundamente, ou uma mulher, não é? Profundamente, quando te apaixonas, também há um quê de universalidade. Quando tu amas profundamente uma pessoa, o universo está implícito. A criação, o amor sublime está implícito. O que eu acho é que tanto o orgasmo físico de sensação, que é aquela energia magnética, não é natural, química, física, por aí fora, e tanto o primeiro encontro com uma pessoa especial na tua vida que tu amas, é tudo muito elevado e muito espiritual, eu acho, profundamente espiritual. Agora, quer dizer, estamos a falar numa situação quase perfeita de apaixonamento entre um homem e uma mulher, ou dois seres que se amam, não é? Tanto física como espiritualmente, eticamente, isso tudo. Mas claro que depois há todas as nuances do nosso condicionamento físico e social. Mete-se dinheiro, mete-se interesse, mete-se filhos, mete-se idades, mete-se status, mete-se essas coisas todas. Mas até na Terra é possível criar-se essa relação e ter-se essa percepção profundamente espiritual na união de dois seres que se amam verdadeiramente. Isto é aquilo que eu penso. Portanto, nos planos astrais, eu acredito que, obviamente, não há um corpo tão rasco como o nosso, não é? Mas há essas emoções
vibrações, porque afinal são elétricas e universais e vibracionais, há essas vibrações, eu compreendo perfeitamente que hajam essas vibrações de encantamento e de magnetismo entre dois seres despolarizados, não é? É bem interessante isso. Eu acho que ainda vai demorar para a gente entender bastante. E uma outra coisa que eu achei interessante, né, nesse texto foi o fato de que eles falaram sobre o Adelino, que tal, pelas atitudes e pelos os escorregões, vamos dizer assim, que ele deu, Moraes, ele não entrou em detalhes aí, mas aí dá para a gente estar implícito aí, né, em alguma coisa aí que ele estava fazendo errado, que estava difícil para eles fazerem para eles ajudarem na parte da criação do gameta necessário para essa união, para chegar, para fazer ali, porque você vê, olha só que coisa difícil isso, né? Eles preparam, é uma técnica, tem uma coisa por trás, não é assim, né? Aleatório, tem todo um procedimento, um processo, e pessoas que ele usa até a palavra aí, abnegados, trabalhadores que trabalham justamente para isso, com essa parte, na parte sexual, na parte de ajuda. Enfim, tem muita coisa ainda para a gente aprender. É capaz de a gente ter que voltar e ler de novo algumas coisas desse capítulo, porque tem muita informação legal para a gente talvez discutir mais um pouco. É muito rico, né? É muito rico, mas agora já são 9 horas, acho que já está na hora da gente encerrar por hoje. Sim. Aqui, deixa eu parar de share aqui. Onde nós paramos? Nós paramos aqui a hora que ele fala é lamentável, então a página 129 é lamentável. A gente pode começar do começo no próximo, né? Isso, página 129. Aham. Tá, deixa eu parar de share aqui, porque não tem necessidade mais. Pronto. Gente, eu gostaria de pedir desculpa por ter entrado tão tarde. Eu perdi o horário e não sei porque achei que era às 9 e era às 8. Mil perdões. Imagina, nossa, não se preocupe com isso. O importante é que você está aqui participando com a gente. Que bom que você conseguiu entrar. É, isso aí. Bom, eu acho que a Alex travou. Não. Alguém, então... você está... Acho que a sua imagem... Agora voltou. Eu ia perguntar quem que gostaria de fazer a prece final hoje. Aí, você, Hélia. Eu posso ser, não sou muito inspirada, mas posso fazer. Eu vi assim, aí. Pois é, porque eu não sei porque quando vocês perguntam isso, eu sinto sempre que devo fazer, mas eu sei que é parvoíce minha, não é? Então vamos lá. Então vamos lá acalmar um pouco o nosso verbo, a nossa apreciação daquilo que temos tido de ler, acalmar um pouco, para elevarmos os nossos pensamentos, abrirmos o nosso coração ao agradecimento ao além, aos nossos espíritos amigos que eventualmente estiveram por perto, às pessoas que estão e àquelas que não estão. Por mais este estudo muito inspirador, por mais este estudo muito enriquecedor, também agradecemos com certeza a todos nós aqui o legado que o André Luís nos deixou, estes livros e esta informação tão sábia que nos ajudam tanto a encontrar o nosso caminho nesta doutrina fantástica e tão acolhedora para os nossos corações. Estamos aqui esta vez mais tentando vibrar com os nossos corações e a nossa pequenez, mas sincera vontade de estender toda esta graça às nossas famílias, às nossas casas, às pessoas que estão mais próximas e às que estão mais afastadas, a todos os seres visíveis e invisíveis, à regeneração do nosso querido planeta, aos líderes deste mundo, para que se faça paz, para que as mentes obcecadas pela negatividade sejam priorizadas pelo amor, pela compreensão, pela humanidade tão necessária no crescimento de todos nós, do planeta, do cosmos
do nosso Criador. Que se faça luz todos os dias, tenhamos um fim de semana abençoado, um resto de semana e um fim de semana abençoado por Cristo, por Jesus, por todos os santos e iluminados, por os anónimos e os não anónimos, para que o nosso amor possa resplandecer calmamente, discretamente, entre os nossos mais próximos, que a nossa comida e as nossas águas sejam santificadas e que possamos viver uma santa semana, um santo fim de semana, para que assim seja sempre e agora. Amém. Amém. Obrigada. Amém, obrigada. Obrigada. Vá aqui, gente. Manage recording. Até a Tudo próxima. certo aí? Até a próxima, então, pessoal. Boa noite.